Então, Entendi. muito boa tarde para todo mundo que está aqui ao vivo. Maria da Paz, bem-vinda. Boa tarde para quem está vendo gravado, para quem está vendo a qualquer hora do dia. Vamos começar hoje a aula aberta dessa palestra, que é a palestra 163 do PET, e um tema que está muito presente atualmente, que é lidando com o excesso de atividade mental. Muitas pessoas têm vindo para a terapia justamente querendo aí lidar com isso melhor, né? Isso gera muita ansiedade, gera muito cansaço mental, um esgotamento físico, mental, emocional. Então, esse é o tema que a gente vai trazer hoje, de acordo com a metodologia do PET. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador PET, sou terapeuta, e toda segunda-feira, 1 da tarde, estamos aqui com uma aula aberta de uma das palestras dessa metodologia. Para quem não conhece o Patchwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Por que origem espiritual? Porque foram palestras que foram canalizadas por uma entidade, a entidade denominada O Guia, entre março de 57 e janeiro de 79, através da médium Eva Pierracos. Todo esse conteúdo é organizado pela Patchwork Foundation nos Estados Unidos e tem o Patchwork Brasil, que cria todas as formações, organiza todo o uso desse material. O caminho de autoconhecimento do Patchwork usa 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras e a revisão diária. Então, se você quiser saber como fazer esse estudo, a gente tem grupos de estudo, tem formas de estudar mais profundamente. Quem quiser mais informações pode acessar o site aí vhterapias.com.br, ali tem vídeos que explicam, pode entrar em contato, a gente tira qualquer dúvida. Tudo bem? Então, para a gente começar, vamos usar as 2 primeiras ferramentas, que é a prece e a meditação. Então, eu vou convidar vocês, eu vou só colocar a Maria da Paz no mudo, para que qualquer som não atrapalhe a meditação dos outros. Aí depois, Maria da Paz, quando você quiser voltar a falar, é só desativar o mudo. Mas eu vou convidar todos agora a fecharem um pouco os olhos, respirarem tranquilamente, colocarem os pés no chão, as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima. E respirar tranquilamente. Se dando conta de que você chegou para esse momento de estudo, de autoconhecimento. Quando quer que você esteja fazendo esse momento de estudo. Vai deixando que os seus olhos se fechem completamente para que você mergulhe para dentro de si mesmo, para dentro de si mesmo. Numa escuridão pacífica que pode ser acolhida nesse momento. Em que você escolheu ver essa aula devido ao excesso de atividade mental. E a meditação e a prece podem ser ferramentas para ajudar no excesso de atividade mental. Respire tranquilamente. Abrindo o seu canal de comunicação com seus guias espirituais que querem te ajudar na compreensão dessa aula. E fazendo uma prece pessoal por esse momento e por essa sua escolha.
E vá se colocando a serviço da vontade de Deus, para que tudo que você fale, que você escute, que você anote, seja alimento para sua alma e para que ela saia daqui bastante alimentada, pronta para viver a vida no seu melhor, sem tanta atividade mental, sem excesso de atividade mental. Somente a atividade mental que for adequada para cada momento. E aí vá chamando o guia desse trabalho, o guia do Pértor, com uma espiritualidade que coordena todo o trabalho do Pértor com o mundo. Percebendo o efeito sobre você dessa conexão. E vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações a todos os meus amigos, meus queridos amigos. O amor do universo envolve toda a manifestação e individualização do ser divino, principalmente quando o eu exterior, separado, se esforça ardentemente para encontrar a verdade do ser, a verdade do eu, e assim a verdade da vida. Está respirando essas palavras que abrem essa palestra. Talvez te venha alguma frase. E vá abrindo seus olhos, se preparando para o início da aula, do conteúdo da aula. Todo mundo bem? Faz um sinalzinho aí, Maria da Paz, se estiver bem. Então, Maria da Paz, se você puder, abre o seu microfone. Você pode ler esse primeiro slide? Só abre o microfone, que eu não te escuto ainda. Clica naquele microfonezinho. Tem? Pronto, Aí, agora tá. pronto. Agora eu tenho que, tá? Peraí, agora eu tenho, peraí, peraí, calma. Então, peraí. Só que tem um problema. Como que eu faço para tirar? Ah, tirei. Pronto. Toda a dor e a A frustração nossa, por... a Ah, nossa tá. busca, começa Ah, lá. A tá. nossa, Ah, tá. Pode começar? pode ler. Vamos lá. Peraí. Eita, já mexeu aqui. Peraí. A nossa busca, toda a dor e a frustração porque passa o ser humano comum no decorrer da vida é resultado exclusivo do fato dele não conhecer sua verdadeira identidade. Vocês sabem lá no fundo que a vida não pode ser apenas o que vocês experimentam no dia a dia. Não pode ser meramente o que é naquele momento. A luta para descobrir o verdadeiro eu e a aceitação do agora não são dois opostos que se excluem, de fato, são interdependentes. A atividade ou falta de atividade da mente são o fator chave neste caso. Um processo sutil e, ao mesmo tempo, muito nítido, muito definido, muito importante. Obrigado, Maria da Paz. O que que te toca desse trecho aqui que você leu? Teve alguma coisa que te chama mais atenção? Tá, olha o que me chama mais atenção, Heitor, é uma coisa assim, da eternidade de cada momento, por acaso, né? É Hum. tipo, você sabe que e toda dor, toda frustração. Então, assim, como eu
posso te dizer, as palestras do guia são muito difíceis de interpretar. E o que me vem à cabeça é essa coisa que eu estou aprendendo. Ah, tá. A cuidar de mim. Primeiro a cuidar de mim, do meu eu externo, e estou tentando me conectar com o meu eu interno, entendeu? É o que vem. E essa atividade mental, Perfeito, tá. perfeito. Ó, eu vou ficar com a primeira frase que você falou, que tem uma profundidade, né? Que esse lugar que o eterno está no momento presente. E que ele fala, né? Não, o mundo não pode ser só o que a gente está experimentando no dia a dia, e sim algo a mais. Então, neste momento, não tem só que a gente está fazendo uma aula, tem muito mais coisa. Lá no fundo, a gente sabe que dentro de nós, esse conteúdo todo, essa forma de se autobuscar, é mais do que só o que a gente consegue perceber. E aí, o que que ele vai dizer? Que a nossa dor e a nossa frustração acontece porque a gente não sabe de fato a nossa identidade mais profunda, mais espiritual. E todo mundo que está numa busca de autoconhecimento, nessa busca do mergulho em si mesmo, lá no fundo ele está chamando a atenção que é uma busca porque a gente não conhece a nossa verdadeira identidade. E a gente luta para descobrir isso. E quando a gente está com atividade ou falta de atividade, é uma chave para dizer assim: a gente está buscando ou não está buscando conhecer a nossa identidade. Então, o que que ele está querendo dizer de forma resumida nesse slide é que todos nós temos essa busca. Algumas pessoas estão mais ativas nessa busca, outras pessoas podem estar até obstinadas nessa busca, assim, fissuradas, preciso, e com um excesso de atividade para fazer essa busca e achar logo essa identidade, e aí já resolveu o problema. E tem gente que está nem aí para essa busca e está assim desconectado dessa busca. Mas essa busca existe. Para muita gente, provavelmente quem está vendo essa aula está nessa busca. Só precisa talvez aprender a lidar com o excesso de atividade mental, que é um fator chave aqui, como ele está dizendo. Tudo bem? Eu vou ler então esse segundo slide. Duas forças em nós. Existem duas forças ou atitudes importantes no universo e, portanto, em cada personalidade humana. Uma é o esforço, o movimento, a ação, a iniciativa, a ativação, o fazer. Esse aspecto abrange a responsabilidade por si mesmo, a independência, a autonomia, o livre-arbítrio, o poder do eu. A outra é ser receptivo e esperar qualquer coisa que vier a acontecer. Esse aspecto engloba a percepção de fazer parte de um todo, a interdependência, a confiança nos processos maiores da vida, a paciência, a humildade. A primeira significa ação direta, a segunda significa esperar para crescer e manifestação indireta. Isso ocorre à sua própria maneira e de acordo com suas próprias leis. Então, aqui ele está trazendo uma coisa que a gente precisa sempre estar muito atento. O quanto, para qualquer objetivo, eu estou agindo e esperando, né? Usando essas duas forças. Tem uma outra palestra que ele fala que tudo que a gente constrói de saudável na vida, de positivo, a gente tem esses dois momentos. A gente age, depois a gente espera. Aí espera um pouco, depois tem que agir de novo. E assim a gente vai nesse ciclo, melhorando cada vez mais qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, ele vai dizer que para, inclusive, a gente conseguir mudar esse padrão mental, a gente vai ter que usar essas duas forças também. Tudo bem? Então, vamos ver. Maria da Paz, vê se você consegue ler esse próximo slide. Consigo, peraí, só um minuto, tá? Peraí, deixa eu tirar sua foto. Ai, peraí, só um minuto, Heitor. Tá? Essas. Ai, cara, O crescimento. desculpa, tá legal. O crescimento. Peraí. Essa. Ih, saiu tudo, apagou tudo, Heitor. Fechou tudo. Eu vou ler Leia. aqui, Tá, daí tá. você diz, se você ficar com alguma dúvida, a gente faz uma troca do que eu disser, tudo bem? Tá. Como que chama? É crescimento? Fala. O É o crescimento. crescimento. Tá.
Essas duas forças, também denominadas de princípios masculino e feminino, têm alguns denominadores comuns. Um deles é a alternação de tensão e descontração, de firmeza e suavidade. O solo fértil da vida, do crescimento, da paz, do prazer, é a resistência que nasce da pulsação e movimento rítmico, da tensão e descontração. Mas não imaginem que esse tipo de tensão pode ser comparado com a tensão dolorosa que a pessoa sente quando essas forças estão em desarmonia em sua vida interior. Ela deve ser visualizada como uma espécie de tensão prazerosa, que é o trampolim a partir do qual a ação flui com naturalidade e espontaneidade. A mesma coisa vale para a descontração. É preciso não confundi-la com a inércia da falta de vida e de energia. Em sua versão saudável, ela é cheia de vida, de movimento interior. Ela se sustenta na confiança de que a ação natural ocorrerá no devido tempo. Então, ele complementa aqui um pouco do que já estava falado no slide anterior, sobre as duas forças, dizendo que a gente precisa aprender a aceitar esse ritmo entre essas duas forças, que é, uma hora eu estou tenso com alguma coisa, uma hora tem algo me incomodando, e esse incômodo vai fazer com que eu haja, né? Então eu vou na direção de algo, eu vou às vezes até com uma certa insegurança, vou ficar tenso, etc. Aí eu fiz uma parte da ação. Aí depois disso, o que é importante? Eu descontraio, eu relaxo um pouco. É que nem o nosso ciclo de vigília e sono, né? No dia a gente está lá, lida com as tensões do dia, depois eu relaxo. Então ele está dizendo que esses dois movimentos promovem o crescimento, a ação e depois a descontração. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não? Tá bom. E aí ele vai seguir nesse tema, né? Tensão versus descontração. Quanto mais o organismo se afasta de sua fonte, menos a consciência percebe sua verdadeira identidade divina e mais doloroso é o ritmo alternante e a pulsação da vida. Inversamente, quanto maior o desenvolvimento, isso é, quanto mais a pessoa está ciente de sua verdadeira identidade e, portanto, ligada a ela, tanto mais agradáveis e venturosos são os dois movimentos: a abertura e o fechamento, a tensão e a descontração. Num determinado estágio, esses dois extremos, num determinado estágio entre esses dois extremos, está a fase em que o estado de abertura e descontração é sentido como desejável e prazeroso, enquanto o estado de retração e fechamento e tensão é sentido como doloroso e indesejável. Por causa disso, a entidade se esforça para se afastar de um e se aproximar do outro estado do movimento pulsante. No entanto, quanto mais se esforça, mais atrapalha o ritmo natural, porque o esforço gera mais tensão. Então, aqui tem muitas chaves importantes nesse trecho. Primeiro, é que a gente decide se afastar da fonte, consciente ou inconscientemente. Mas muitas vezes a gente sabe o que deveria fazer, sabe o que seria melhor para nós, mas a gente se afasta. E quando a gente não faz o que é bom para nós, isso vai gerar tensão, né? E o processo fica doloroso. Esse processo de tensão e descontração fica num lugar tenso. Agora, quanto mais eu estou ciente da minha identidade, né? Eu pego essa foto dessa moça aqui, que pelo visto ela gosta de fazer esse tipo de meditação assim. Ela provavelmente foi treinando, é algo que faz bem para ela. Então ela chega num lugar onde ela tem uma tensão e uma descontração seguras, tranquilas, porque ela está alinhada. Heitor, eu vou atender o telefone. Tá bom, eu vou colocar Oi, você no. Aimee. Ai, Então, dá essa sensação, sabe? Que a pessoa está num estado de descontração porque ela está fazendo algo que faz bem para ela.
Então, e cada um está num estado entre esses dois extremos. No dia a dia, a gente está, às vezes, mais para o estado prazeroso e, às vezes, mais para o estado tenso. E a tendência é que, não, eu estou num lugar muito tenso, eu quero sair desse lugar. E a gente faz um esforço para sair desse lugar. E esse esforço deixa mais tenso. Então, não ajuda. Então, como que vai ser o fluxo natural? A gente, quando perceber que a gente está num lugar tenso, a gente vai sim fazer um esforço para sair desse lugar e ir para o lugar de descontração. Mas esse trabalho, ele deve ser feito com muita tranquilidade, com uma ação fluida. E para que você possa saber exatamente como sair desse lugar sem gerar mais tensão. Tudo bem? Então, vamos ver como é esse processo da mudança. A mente humana está sempre tateando, consciente ou inconscientemente, para encontrar o equilíbrio certo entre essas atitudes importantíssimas. Sempre que existe um predomínio distorcido, é exatamente porque o outro também existe, talvez de maneira menos perceptível. A impaciência exterior consigo mesmo indica resistência interior. A acomodação exterior, deixar as coisas ocorrerem da maneira errada, indica uma não aceitação interior do eu e uma luta feroz contra o eu e seus efeitos. Essa luta feroz precisa ser trazida à tona, pois ela está sempre presente quando há problemas não resolvidos, quando há desequilíbrio, distorção e insatisfação. A mudança é sempre um processo espontâneo que acontece por si mesmo. Na verdade, ela é resultado dos esforços exteriores da pessoa, esforços não tensos, naturais, direcionados. Mas quando se espera que os resultados venham imediatamente, como manifestações diretas e visíveis dos esforços, o processo não está sendo bem compreendido. Ou seja, fazendo a ponte lá com o que a gente vinha falando, a nossa mente quer achar esse equilíbrio entre quanto eu ajo e quanto eu espero. Isso é uma busca constante, né? E quando a gente está ou muito na ação ou muito no relaxamento, a gente está com as duas partes meio descompensadas, porque se você fica muito no relaxamento, na hora de agir, você tem que correr atrás do prejuízo, e você vai, e às vezes faz muito mais, de uma forma muito mais tensa do que precisaria. E isso agita a mente. Ai, meu Deus, fiquei lá parado no sofá há tanto tempo, agora tem que correr atrás. Já o contrário é a mesma coisa. Se você está muito ativo, você vai, tem que fazer mais isso, mais aquilo outro. E aí, uma hora você esgota tanto que dá um burnout, ou dá um lugar que você tem que ficar parado e dormir o dia inteiro para recuperar aquele excesso que você fez. Então, é nesse movimento, até errando mesmo, excede para cá, passa para lá, excede para cá, passa para lá, você vai achando um bom meio termo, aonde você age e você espera de maneira adequada. Agora, por que eu pus essa grávida aqui? Porque nesse último trecho que ele fala assim, quando a gente espera que os resultados venham imediatamente, a gente está na distorção, porque certos processos tomam um certo tempo mesmo. E eu gosto muito dessa frase, que é 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Então, por mais que você tenha recursos, você está com tudo pronto, você tem lá 9 mulheres, mas não vai dar para dividir a gravidez em um mês para cada uma. Uma vai ter que passar pelo processo de gestar aquele filho e fazer ele nascer em 9 meses. Então, com seus projetos, com aquilo que você já se preparou, já plantou a semente, vem ali regando para o seu autoconhecimento, para a sua transformação, seja talvez na área profissional, na área dos relacionamentos, isso vai tomar um tempo. E na hora certa, se você cuidar direitinho entre o agir e o esperar, esse filho nasce. E depois que nascer, você vai continuar cuidando, ele vai crescer, vai ficar adolescente, e assim por diante. Mas existe um processo, e esse processo deve acontecer no seu devido tempo. Tudo bem?
E aí, vamos pegar uma coisa que é bem interessante e às vezes acontece, que é usar Deus como desculpa. Toda experiência boa, bonita e criativa, quando vocês se sentem unidos à vida, a si mesmos, aos processos criativos, é resultado da relação adequada entre os princípios ativo e passivo. Se vocês recordarem essas ocasiões, vão ver que sempre existiu uma combinação de estado de atenção dirigida e, ao mesmo tempo, de espera. Aquele que confia em Deus de uma forma que significa renunciar à responsabilidade por si mesmo, aquele que deixa tudo por conta de Deus para justificar sua própria inatividade, também não consegue se realizar. Uma pessoa assim parece que, com humildade e fé, deixa que Deus haja, sempre à espera, mas na verdade está igualmente desligada no que diz respeito à interação e o interrelacionamento entre os poderes ativos, iniciadores, e as manifestações espontâneas e indiretas de crescimento. Então, essa é uma chave, assim, uma chamada na nossa autorresponsabilidade para dizer o quê? Aquilo, parte do que eu já disse, que é quando a gente faz uma criação boa, é que a gente conseguiu equilibrar bem a ação e espera, ação e espera. Mas tem gente que, ainda mais nesse papo, vou deixar fluir, deixa a vida me levar. Nesse deixa a vida me levar, fala assim, porque eu confio em Deus. Então, a pessoa vai deixando. Só que, nessa hora, se ela não toma posse de que tem coisas que ela precisa agir, ela, ela tenta justificar a sua inatividade, é uma preguiça. É um lugar de não querer assumir a responsabilidade pela execução do seu projeto, pela execução do seu trabalho. Porque cada um de nós veio para essa vida aqui com um trabalho. E Deus está lá olhando o trabalho de todo mundo, ajuda aqui, ajuda ali, a gente cria possibilidades dessa ajuda chegar, mas a gente tem que mostrar para Deus, vamos dizer assim, né, para nós mesmos também, de que não, eu estou fazendo, a minha parte eu estou fazendo. E aí depois eu entrego. Porque senão você não está fazendo nada, como é que você vai querer que a espiritualidade ou a divindade diga e fale assim, não, eu vou realmente ajudar porque aquela pessoa está querendo fazer e mostra que está fazendo, não está só na teoria. Então, esse é um lugar que o guia aqui do Petro chama de que às vezes parece humildade e fé, mas se a pessoa está parada, ela de fato não está na humildade e fé, ela está querendo alguém que venha e resolva o problema para ela. Sendo que quem é adulto tem o dever e a obrigação de resolver seus próprios problemas e agir nessa direção. Tudo bem? Então, na meditação, até o ato da meditação precisa ser uma combinação desses dois enfoques. Por um lado, vocês formulam ativamente os seus pensamentos, sua intenção e sua atitude, bem como seu objetivo, sendo a atitude vocês quererem dar o melhor de si mesmos. O objetivo, desejarem eliminar as obstruções, crescer e desenvolver o que tem de melhor. E a intenção de estarem prontos para encarar a verdade, seja ela qual for. Por outro lado, vocês ficam quietos e aguardando, calmos e receptivos. Se as respostas não vierem de pronto, a maneira certa de agir é deixar as coisas como estão até as respostas chegarem. Provavelmente quando vocês menos esperarem, pois é então que a mente está descontraída e possibilita a recepção. Então, ele está dizendo que na meditação, essas duas forças, a ação e espera, o Petro vai falar ao longo de várias palestras de que é a chave para você construir qualquer coisa. Então, você vai meditar, coloca os dois movimentos. O primeiro movimento, o que eu quero? Qual a minha intenção? Eu quero crescer, eu quero saber a verdade do que está impedindo o meu crescimento em determinada área da vida. Eu formulo esse pensamento. E quando eu formulo esse pensamento, eu começo a meditar, daí eu paro um pouco, espera, deixa vir de mais profundo de você as respostas. E talvez não venha ali na hora da meditação, talvez venha num outro momento. Mas você
fez a sua pausa, fez a sua meditação, e você trouxe esse enfoque, você trouxe esse equilíbrio entre o agir, o intencionar, o pedir, dizer qual é a sua intenção, e a espera, né? De você esperar e dizer assim, não, agora deixa vir a resposta, deixa vir talvez das profundezas do seu ser a resposta que você realmente está precisando. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos em frente. A frustração. Quanto mais vocês descobrirem o seu ritmo equilibrado a esse respeito, mais vai aumentar uma nova visão. O mais importante de tudo, e que diz respeito ao nosso tema, é a experiência da dor e da frustração. Vocês foram ensinados durante séculos que toda frustração é dolorosa. É por isso que é tão difícil fazer a transição da pulsação prazer-dor, tensão-descontração, para o estado liberado, em que tanto tensão como a descontração são aspectos ou versões diferentes do prazer. Enquanto a frustração não for despojada de sua ameaça, de modo que a personalidade não se contraia e não se encolha, será impossível detectar o livre pulsar do universo. Então, aqui ele fala o seguinte, e muito da nossa agitação tem a ver com essa resistência, de dizer assim, tem algo que vai me frustrar, eu vou fugir desse negócio, e fico, não, eu não quero me frustrar, eu não vou nesse lugar, e fico pensando formas de não encarar certas coisas que estão ali vindo para a sua vida. Então, como a gente foi ensinado que toda frustração é dolorosa, a gente fica nessa tensão de buscar o prazer, mas eu posso ter a dor da frustração. Eu estou tenso na ida e depois eu vou precisar relaxar. Então, assim, quando a gente souber de fato que as duas partes, né, são válidas, tanto o momento de agir e eventualmente se frustrar, faz parte. É isso que ele fala assim, a gente sai da ameaça da frustração. Você vai se frustrar em certos momentos, mas em alguns momentos você vai agir e não vai se frustrar, vai ser bom, vai ser gostoso. Aí vai ficar gostoso para sempre? Talvez não, outra hora você vai se frustrar de novo. Só que à medida que você vai interagindo e permitindo essa frustração, você perde o medo da frustração. E aí você consegue ter força para achar, nossa, isso aqui foi muito frustrante, foi muito triste. Não gostei que isso aconteceu comigo, mas você não morre, você não, como chama, você não definha. Então você aprende que, eventualmente eu vou me frustrar, mas eu vou continuar vivo. E talvez até nessa experiência de vencer a frustração, você tenha algum insight. Você fala assim, olha, eu não tinha pensado nisso. Já quando a frustração não vier, aí foi bom que você agiu, né? Que bom, eu agi e veio uma resposta positiva. Mas muita gente, por medo da frustração, se recolhe. E a mente vai reclamar disso, porque ela fala assim, você está se afastando daquilo que você precisa fazer, que é o que a gente falou lá no início. Ou seja, quando a gente se afasta da nossa missão, quando a gente se afasta daquilo que até nos incomoda, mas é importante que a gente faça, a mente fica ali gerando turbulência, gerando barulho, porque a gente está mais afastado da nossa essência, mais afastado do nosso self. Ok? Muito bem. Então, para a gente finalizar a palestra, ele traz essa fala sobre a busca em si. E vocês veem aqui mais uma foto de alguém meditando. De fato, a meditação é algo fundamental nessa busca e nessa busca de menos atividade mental. E o que ele traz como frase para a gente saber como lidar com isso e a gente se tornar mais equilibrado entre a ação e a passividade? Vocês nunca experimentam as coisas como elas realmente são, sem ideias pré-concebidas e pré-assimiladas, e também reflexos sensoriais pré-concebidos e pré-assimilados. São as ilusões que só podem ser penetradas quando vocês se tornaram ativos iniciadores
e receptivos ao ser mais interior. Então, ele está dizendo que a gente tem muito hábito de reagir no automático. Então, tem gente que, por exemplo, é agressivo no automático. Veio alguma coisa que bagunçou um pouco a sua vida, você já agride, você já vai para agressão. Tem outras pessoas que são mais submissas, já falam sim, sim, sim para tudo, se sobrecarregam e deixa por isso mesmo. Né? Deixa por isso mesmo, não. Depois, uma hora, essa conta chega. E tem gente que se retira, se afasta, falando, não vou sentir isso, vou cuidar de outro assunto. Então, esses são comportamentos automáticos, pré-assimilados. Diferente de quando a gente para e decide, peraí, eu vou tomar a ação, eu vou iniciar uma ação para saber a causa disso na minha vida e também vou me tornar receptivo aí para esse ser mais interior, para deixar isso brotar. Para quem acompanha meu trabalho de meditações que tem no YouTube, que eu faço todo dia, vocês vão ver que as meditações usam muito esse princípio. Tem uma fala, uma ação, uma intenção e depois uma pausa. Depois uma fala e uma pausa. É dessa forma que eu venho usando esse conteúdo para cada meditação que eu coloco lá no YouTube. Então, quem tiver interesse pode depois olhar as meditações, escolhe um tema e vai ver que tem esse fluxo normalmente. Às vezes também flui de outra forma, mas normalmente tem sim esses dois movimentos. Ok? Alguma dúvida, Maria da Paz? Tá no mudo, você tá no mudo. Tem que abrir o. Aí, Desculpa que eu tive que retirar a sal, mas tá super de boa. Tô anotando o mais importante, Heitor, tá bom. Então tá? agora a gente vai fazer o nosso fechamento e eu vou convidar você, Maria da Paz, que está aqui, e quem estiver vendo gravado, a fechar um pouco os olhos, voltar lá para aquela posição inicial da aula, vai se conectando novamente com o guia do Pathwork. Percebe que a gente fez um movimento de estar aqui, agora a gente vai fazer um movimento de pausa, de espera, para deixar que as energias do guia do Pathwork permeiem e penetrem até o fundo do nosso inconsciente, se colocando plenamente aberto, aberta para essa energia. Respira tranquilamente. E eu vou ficar 3 minutos em silêncio para que a gente possa ter tempo para absorver essa energia.
De olhos fechados, vá deixando que as últimas palavras do guia penetrem o seu ser tão profundamente quanto possível. Cada passo à frente leva vocês para mais perto da percepção de quem realmente são e do que a vida realmente é. Um contínuo onde jamais é preciso ter medo da morte. Um contínuo de vida e júbilo. Fiquem em paz, sejam Deus. E respirando essas últimas palavras, vá perguntando a si mesmo, a si mesma, qual foi o principal aprendizado desta aula? E lentamente vá abrindo seus olhos. Se quiser, você pode anotar o seu principal aprendizado. E aí, quem está aqui ao vivo, Maria da Paz, quiser compartilhar seu principal aprendizado, pode falar aqui. Só liga o áudio que está no mudo. Tá ouvindo? Olha, Heitor, o que veio na minha cabeça, assim, meu principal foi relaxar a mente, né? Uhum. Infelizmente, eu estou precisando tomar remédio para dormir, e qualquer coisinha, assim, me coloca né, minha mente é muito acelerada, né? Meus pensamentos são acelerados, eu estou sempre na frente, e infelizmente eu voltei a tomar os benzos diazepínicos, mas eu só agradeço a Deus pelos benzos para conseguir dormir. Mas, assim, tipo, graças a Deus, ontem eu consegui dormir sem benzodiazepínico, né? Então, eu só tenho a agradecer primeiro a você, a Deus, por essa palestra, por esse ensinamento, tá bom? É isso, é um prazer estar aqui, prazer, eu que agradeço você ter vindo aqui ao vivo, é sempre um prazer poder estar com alguém ao vivo. E para fazer o grande resumo dessa palestra em relação à atividade mental, é que a gente está longe de quem somos. A gente está cuidando dos temas da vida e não se dedicando a estar em contato com o Deus em nós. Essa é a chave que o Pastor vai trazer. Enquanto a gente não faz uma volta para esse Deus interno, a nossa mente vai ficar agitada. Porque é uma forma de dizer assim, não, não é por aí. Não é por aí. Né? E não é também que você tem que ir para a Índia e lá virar monge no Tibete. Não. É equilibrar. É saber que não, eu tenho um tempo na minha vida em que eu paro para olhar para mim, para descobrir quem eu sou. Né? E é por isso que tem as meditações que eu dou diariamente, porque também é o meu trabalho pessoal de descobrir quem eu sou cada dia um pouquinho mais. E quem quiser pode fazer junto também para descobrir quem é. E aí com isso vai diminuindo a atividade mental. Pelo menos eu tenho vivido isso e se alguém não viver, depois escreve, comenta e pode também trazer um contraponto. Mas é isso, esse é o resumo. Tá? Com excesso de atividade mental, começa um trabalho para descobrir quem você realmente é. E aí, na semana que vem, a gente vai falar da positividade e negatividade nas nossas vidas. Palestra 148. Semana que vem, 1 da tarde, estaremos aqui. Tá bom? Então, beijo grande para você que veio aqui. Beijo grande para todo mundo que está vendo gravado. Semana que vem estamos aqui para falar da positividade e negatividade nas nossas vidas. Tchau, tchau.